Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, começando mais uma aula. Hoje, dia 19 de maio, né? Nossa aula, ela não é online. Então, lembra que, como eu não consigo conversar com vocês diretamente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo, na verdade vão ser exercícios, mas qualquer dúvida sobre o exercício, anotem e depois nós conversamos sobre isso na semana que vem. Na verdade, provavelmente a professora de vocês, a professora Lori, aí conversa com vocês. Então, abram o livro nas páginas 29 e 30, né? Nós começamos na página 29, fazendo alguns exercícios. Então vamos lá. Lembra que nós aprendemos como separar produtos. Então, nesse exercício, você tem que pensar assim: como é que eu posso separar esses produtos? Eu pego areia, coloco água e depois eu quero misturar. Eu pego sal de cozinha e água e também quero separar água, sal e areia. Óleo e água, óleo, sal de cozinha e água. Então vamos pensar, será que tem um único método para separar? Será que tem mais de um método? Dá uma pensadinha nisso, responda cada uma delas e daqui, deixa eu pensar, 5 minutinhos nós voltamos para trabalhar com o gabarito de vocês. Então nós já voltamos.
Então, todos conseguiram terminar? Vamos pensar assim, areia e água. Lembra, eu tenho um sólido, eu tenho um líquido, mas a areia ela é mais pesada. Então, o que, que eu posso fazer? Lembram? Aquela decantação. Ou até mesmo uma filtração simples. Lembra que a filtração poderia, utilizando um filtro de café, por exemplo, separar um do outro. Então, a decantação, né, que é o mais pesado, vai descer. Ou então, poderia fazer uma filtração simples. Então, qualquer uma das duas formas que você tenha colocado, está correto. Agora, sal de cozinha e água, vamos pensar. Quando eu coloco os dois, eles se dissolvem, então o sal não vai descer. Então, de qualquer forma, dá para separar? Dá sim. Então, o que, que eu vou fazer para separar? Uma destilação simples. Lembra o que é destilação simples? Eu vou evaporar a água, essa água vai embora, eu vou retirar essa água em outro local, e o que vai sobrar aqui vai ser justamente o sal. Por que, que eu não evaporo apenas? Porque eu quero separar os dois, a água e o sal, mas eu não quero perder a água. Por isso, a destilação. Água e sal e areia. Peraí, são duas coisas. Então, será que eu não posso misturar os dois? Ah, quem pensou isso, pensou muito bem. Eu posso fazer essa filtração ou decantação e a destilação simples. Então, eu separo uma parte e depois eu separo a outra parte. Muito bem, legal. Óleo ou água. Lembra que agora, óleo e água, eu tenho dois líquidos que não se misturam. Não é tão fácil só pegar lá e tentar separar. Lembra que a gente precisava usar um filtro? Na verdade, um funil, num processo que nós chamávamos de decantação. Lembra daquele funil de decantação que eu mostrei para vocês? Que nós abrimos o funil, tirava a água, fechava e depois tirava o óleo. E se eu misturar tudo? Óleo, sal de cozinha e água? Acontece uma coisa parecida. Eu vou ter que fazer uma decantação e depois eu vou ter que fazer a destilação. Então percebam que quando eu separo dois ou mais produtos, pode ser necessário a utilização de um único método ou mais de um método. Todos conseguiram fazer todas? Ficou alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Não esqueça, qualquer coisa, posteriormente podemos tirar as dúvidas. Nesse número 2, um sistema. O que é um sistema? É tudo que eu posso, é aquilo que eu estou observando, eu posso chamar de sistema. Então, eu tenho ali óleo, água e açúcar. Se eu tenho óleo, água e açúcar, quantas fases, né? Quantas eu consigo ver? Como é que eu posso separar? Tem um pouquinho a ver com aquela primeira questão. Então, vamos dar uma pensadinha nessa. Eu acho que essa 3 minutinhos é suficiente. Já voltamos.
E como foi essa? Foi tranquilo também? Imagino que sim. Então vamos pensar. Misturo água com açúcar, ele dissolve. Mas quando eu misturo óleo, ele não se dissolve. Então o que que eu vou ter? Eu vou ter apenas duas fases. Porque a água com açúcar está dissolvido, então ele vai ter uma única fase. O óleo não se dissolve, ele não se mistura, então eu vou ter duas fases. Aí eu vou lembrar da aula passada, não, desculpe, da pergunta passada. Na pergunta anterior, nós já tínhamos uma história parecida com essa. Então, se eu tenho aqui duas fases diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer decantação e destilação simples, ou evaporação. Tudo bem? Então, percebo que, da mesma forma que anteriormente, como é que eu tenho três substâncias, eu tenho que ser, posso, nesse caso, separar de duas formas diferentes. Legal, né? Com certeza não teve muita dúvida, mas qualquer coisa é só me procurarem depois. Uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo é o café. No Brasil, é o mais popular o café expresso e o café coado. A diferença entre eles é o modo de preparo. Então, no café expresso é utilizada uma máquina para café expresso, existem também algumas até pequenininhas. E existe o café coado, aquele que nós usamos um coador de papel, algumas pessoas usam coador de pano. Sobre o café coado, responda. Além da extração, dissolução dos componentes, quer dizer, quando eu extraio a cor, o odor, o sabor do café, qual método de separação, qual método de separação permite a sua preparação? Que outra bebida pode ser preparada como o café? Então vamos lembrar que a gente até viu um vídeo sobre o preparo do café e responder essa questão. 3 minutinhos para essa também. Vamos lá, todo mundo lembrou? Lembraram daquele vídeo? Lembraram das nossas aulas? Então, aquela técnica é uma técnica de filtração.
Então lembra, foi usado um filtro de café, e ele foi filtrado. Que outra bebida que eu uso um método parecido com esse? Lembra que normalmente a gente até, às vezes nós usamos um filtro, e às vezes nós usamos um sachêzinho. Ah, agora que falei de sachê, você lembrou, né? É o chá. Então, realmente, o chá utiliza o mesmo método do preparo do café. Então, quando se fala de chá, a gente lembra dessa lenda. É uma lenda que no ano de 2733 a.C., o imperador chinês Shenong descansava sobre uma árvore. Aí o que aconteceu? Ele estava com uma vasilha de água e caíram algumas folhas em cima dessa água. E ele percebeu que essa água ficou com um aroma muito bom. E ele então descobriu o chá. Bem, qual é o nome do processo que acontece quando eu coloco o saquinho de chá na água quente? Para tirar o produto que eu quero dali, para tirar aquele sabor, a cor, aquele aroma que está no saquinho, passar para a água. Tem a ver com o que a gente acabou de responder também no café. 3 minutinhos é suficiente. Você deve ter lembrado que no café nós temos que extrair os produtos. Então, o que eu faço aqui é uma extração. No caso, usando água quente, é uma extração a quente. Existem outros métodos de extração. Tem extração a frio, tem extração com óleo. Então, existem diversas formas de extrair algum produto. Nesse caso, uma extração com água. Número 5. No acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Com o conhecimento dos métodos de separação, de mistura, o que se poderia fazer para retirar o sal? Então eu tenho aqui sal e areia. E eu quero separar um do outro. Será que eu posso fazer uma catação, tentar tirar o sal de lá? Vamos dar uma pensada? Imagine essa situação e respondam. 5 minutos para vocês pensarem e responderem essa.
Essa já foi um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem lá o sal que é pequenininho, tem areia, então o que eu poderia fazer? A ideia seria, mas eu posso dissolver o sal, colocando água, filtro, e aí eu vou ter separado. Como a areia vai ficar presa no filtro, o que vai passar embaixo? Água com sal. Essa água com sal, então eu evaporo e obtenho apenas o sal. Então veja, foi preciso um raciocínio um pouco maior nessa, mas eu acredito que vocês conseguiram responder também. Então quem colocou parecido com isso, mas com esse mesmo sentido de que eu preciso dissolver o sal para depois separá-lo da água, está correto. Parabéns para quem conseguiu. Parabéns para todos, né? Mesmo quem errou, eu acho que nós não podemos esquecer que na ciência, acertar ou errar faz parte. Então, parabéns para todo mundo, indiferente de ter acertado ou ter errado. Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo no recipiente contendo um pouco de sal. Sabendo que o sal é immiscível, ele não se mistura no óleo, porém insolúvel na água, o que eu poderia fazer para separar? Veja, é muito parecido com a outra, então eu vou deixar só 3 minutos para essa. Então, qual foi o teu raciocínio para essa? Garanto que foi um raciocínio bem parecido, né? Então, como você tem lá, se eu colocar água, eu vou dissolver o sal e o óleo vai ficar separado. Aí então eu consigo fazer uma decantação e separar. Vão percebendo que a ciência ela tem problemas e eu preciso solucionar esses problemas. Então, é assim que funciona o mundo da ciência, é assim que funciona o método científico. É muito legal a gente pensar que vocês estão fazendo, ao responder essas questões, vocês estão aprendendo como que pensa um cientista. E vocês podem utilizar esse conhecimento, por exemplo, mais para frente numa feira de ciências. Uma amostra de água do mar é possível obter tanto sal da cozinha quanto água potável.
Então veja, eu quero ter os dois. Eu quero ter água e sal. Então eu já não posso simplesmente evaporar e mandar essa água embora. Então o que eu vou ter que fazer? Garanto que você já até sabe a resposta, mas vou dar 3 minutinhos e já voltamos. Então, é bem aquilo que a gente estava falando agora sobre nós usarmos da ciência para resolver problemas. Eu até tinha dado como exemplo uma feira de ciências, mas eu também não posso esquecer que eu posso utilizar desse conhecimento científico para resolver problemas do meu dia a dia. E como será que você resolveu esse problema? Você quer evaporar a água e quer que ela caia do outro lado inteira. Esse processo nós estudamos como destilação. Então eu evaporo ela de um lado e vou colocar ela do outro lado na forma líquida, fazendo uma destilação que eu vou chamar de destilação simples. Se eu quiser somente a água do mar, aí sim eu posso fazer apenas uma evaporação. É, Nessa número 8, nós temos que associar as colunas. Lembra que a gente falou de captação, ventilação, penetração? Então são métodos de separar sólido com sólido. 3 minutinhos também, 1 minuto para cada uma delas é suficiente para vocês pensarem e responder.
lá, vamos pensar assim, catação. Lembra, eu até quando a gente comentou do feijão, lembraram disso, com certeza, né? A catação poderia ser para grãos de feijão. A ventilação, eu jogo para cima algo, o vento vai, então, joguei para cima, eu não posso jogar o leite para cima, então o que eu vou jogar? É claro que o amendoim. Então, o que vai sobrar? A nata do leite. Lembra, eu posso pegar uma peneirinha e tirar a nata do leite usando uma peneira. Então, eu quero tirar da nata do leite uma peneiração. Por que eu posso fazer isso? Sendo, nesse caso, desculpa ter falado que eram métodos para sólido, né? Esse aqui é um sólido e um líquido. É, eu posso usar a peneira mesmo sendo um sólido líquido porque a nata do leite ela é sólida. Tem muito mais consistência do que o restante do leite, por isso eu consigo separar dessa forma. Então, aqui eu tenho alguns equipamentos. Nós temos aqui um destilador, nós temos funil de decantação. Então, e aqui eu tenho essas três misturas: água e sal, água e óleo, água e açúcar com excesso de açúcar. Que métodos vocês utilizariam para separar esses métodos aqui? Então, como é que eu vou separar essa água e sal? Como é que eu vou misturar essa água e óleo? Como é que eu vou misturar essa água com açúcar? Vou dar uma pensadinha, mais 3 minutinhos e retomamos. Então vamos lá, vamos dar uma pensada nas respostas. Então, o aparelho número 1, o que ele vai fazer? Ele evapora a água e depois separa ela de algo. Uma evaporação, uma destilação. Então, isso com certeza vai ser o melhor para o nosso número 1. Muito bem. Quem colocou
a mistura de água e sal. Perfeito. O aparelho número 2. Veja, aqui eu estou usando um funil, estou usando... Como é que eu poderia fazer isso? Um funil, um filtro. Olha, aqui tem pedaços de açúcar, aqui tem óleo. Acho que não vai dar muito certo para açúcar esse. Ou será que dá? Será que não dá certo para óleo? Será que dá? O que vocês acham? Açúcar? Exatamente. O número 2, o melhor é para o açúcar. Então, o número 3, lembra, até eu consigo ver no próprio vidro ali, o óleo colocado lá dentro. Então, ele vai servir para que eu separe óleo de água, aquele funil que eu mostrei para vocês, um pequeno vídeo de como funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais fazendo exercício e nós retomamos daqui a pouco com nossa próxima aula, que também vai ser gravada. Então, boa aula para vocês, boa semana e continue se cuidando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.